Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja da Alvorada, em São Paulo. E eu sou o pastor André, distrital de Iguá, São Paulo. Atendendo a inúmeros pedidos, Diego. Eis o pastor André. Eis aí. Ah, você viu? É isso aí, pastor André de volta com a gente aí nesse programa especial. Especial porque é o 70. É porque é o 70. É porque é o 70. 70 ficou especial porque é um número bonito, A gente nunca pensou que ia alcançar um número tão bonito assim. Ah, eu vou contar o segredo. É. Posso contar? Não sei, vai. O 70 ele já estava programado para ser o último. Ah, é verdade. Você contou? Você contou, meu. Ah, desconto. Você que sabe, você tá acreditando. Ah, tudo bem. Tudo bem. Não, um dia lá no começo, imagina, 70 tem que parar, porque nunca vamos chegar lá, né? Exatamente. Pois é, gente, era pra ter... Era pra ser o último, hein? Ó. Nossa, era pra ser o último Biblecast. Ia ser tão glorioso se fosse o último, né? Gente. E não é o último, gente, por causa da minha luta. Ah, da sua luta. Não é o último por causa dos e-mails. É verdade. Vamos aos e-mails. Temos aqui, Júnior, 2 e-mails. Eu vou falar rapidamente aqui o e-mail de Denis Cruz, nosso novo herói que cavalga de maneira trotante em direção aos grandes heróis do Biblecast. Isso. Porque ele tá aí junto com a gente, empolgado, arrumando parceria, fazendo um monte de coisa pra gente, pra divulgar o Biblecast. Muito obrigado ao Denis Cruz. E, Júnior, por causa do Denis Cruz, eu tenho outro agradecimento que é fazer. Eu quero agradecer ao Michelson Borges, da Casa Publicadora Brasileira, por ter publicado a nossa entrevista no Conexão JA no seu famoso blog criacionismo.com.br. Você viu aí, Diego? Exatamente. Então, se você está ouvindo hoje o Biblecast por causa do criacionismo.com.br, foi por causa aí desse esforço do Denis Cruz, do Michelson Borges, de divulgar o programa na internet. Logo, seja bem-vindo, hein? Seja bem-vindo. E obrigado aí a Michelson mais uma vez. E, Júnior, o Denis Cruz ainda nos enviou mais um e-mail essa semana, e seu e-mail ele manda pra gente uma proposta de camiseta. Olha aí, ele começou a ouvir os anteriores e viu que a gente pediu pra proposta de camiseta, e ele, como um bom ouvinte, assíduo, ele mandou aqui uma proposta de camiseta Todo o Poder. O conceito tá aqui, curti a mensagem da camiseta aqui, o esquema, e aí vamos programar, né? Nós temos a Júnior, falando em camisetas, nós temos Viu? Sou uma ideia também de Deus, hein? substância. Biblecast 68. Você tá pensando o quê, Diego? Tô falando pra você, rapaz. E você, Júnior, sabe que nós temos algumas camisetas vindo aí, né? Nossa. Eu vou dizer pra você que a camiseta só não estamos agora, nesse momento, com preço, porque a gente tá lutando por um preço menor. A gente já tem um preço que é R$25, preço de custo, nós não ganhamos R$1 nessa conversa, pelo contrário, perdi dinheiro na última remessa. Mas nós queremos reduzir um pouco mais o valor sem perder a qualidade. As mesmas camisetas, só que com um preço um pouco menor. Então a gente está lutando por isso. O nosso fornecedor está em negociações aqui por e-mail. E nós temos uma camiseta de Natal simplesmente sensacional. É pra você usar na ceia de Natal. Gente, O JA é especial. então, essa camiseta de Natal, não, você vai ver, eu não quero descrever, não quero falar nada, não quero dar um spoiler aqui da camiseta, mas você vai ver que é todo poder a camiseta, meu. A camiseta tem uma arte única. Nossa, Diego, a camiseta realmente... E, Júnior, além da camiseta, nós estamos vendo outras coisas aí. Eu vou ficar quieto pra não ficar prometendo. Quando a gente promete, depois vira uma cobrança. Então é melhor nem prometer. Mas talvez a camiseta vai vir com um brindezinho junto. E, Júnior, pra você presentear aí no Natal, ó. E, Júnior, mais uma coisa, Júnior. Nós teremos uma camiseta de ano novo. Vamos lançar as duas juntas já. As pessoas irem se programando. E a gente vai ter uma camiseta de ano novo. Pra você mandar como se fosse cartão de Natal. O quê? A camiseta. Você dá o cartão, você dá a camiseta de presente. Entendi o que você quis dizer, mas tudo bem. Manda a camiseta. Dá pros outros a camiseta. Ah, certo, beleza. Não Daí, pra você compra um monte de gente. tá aí um ótimo presente de Natal, hein? Meu Deus do céu.
Tá aí um ótimo. É que você vê com você. Não, em vez de mandar um cartão, mandar uma camiseta, eu fiquei, caraca, como assim? Trocar um cartão por uma camiseta? O que o Júnior tá falando? Não entendi, cara. Quem tá atrás aqui? Caramba. Muito bem, Júnior. Então você vai poder se presentear nesse Natal e presentear alguém com a camiseta do Biblecast. É isso aí. E, Júnior, tem mais uma coisa. Nós estamos formando a parceria com um novo site que eu quero divulgar aqui pra você. Vai. O site é o www.livrariaadventista.com.br. Olha aí. E nesse site você encontra um monte de produtos da igreja, de CD, DVD, camiseta de uniforme de escola adventista, livro, claro, porque é uma livraria, um monte de coisa. E, se Deus quiser, nossas camisetas estarão à venda nesse site. Isso, cara. Então, estamos aí em processo. Até semana que vem eu quero estar com tudo isso fechado. E, se Deus quiser, semana que vem eu vou estar aí já com as camisetas prontas para vender. Já vamos ter os preços, etc e tal. Mas fica atento, se prepara, tá? A camiseta vai ficar em torno de 20 a 25 reais, como da última vez ficou 25. A gente tá reduzindo para ficar entre 20 e 25, ok? É isso, e aguarde aí. Falando, Júnior, agora, continuando em e-mail, Júnior. Leia aí o e-mail de Rafael Lucas. Risos! Risos. Ele começa assim, né? Ok. Acho que vocês recebem vários e-mails com esse assunto, né? É que o assunto é olá. Vamos lá, Entendeu? O assunto que ele está se referindo é o título. Ah, ok. Olá. Ok. Por isso os risos logo de cara no conteúdo. Vamos lá, então. Bom, meu nome é Rafael, sou de São Paulo e cresci aí no IAE. Hoje o NASP Campus 1. Sim, eu sou do tempo do IAE. Em 2009, vim para São Carlos fazer faculdade, engenharia mecânica, e aqui estou. Bom, na verdade, eu tenho um monte de coisas para falar com vocês, mas não vou fazer isso agora. Olha, Diego, Jesus falou isso, né? Foi, é um texto bíblico. Agora só vou dizer que conheci o Biblecast indicado pelo Rafael Marques, que era da Igreja da Alvorada. Não sei se o pastor Diego conhece. O Diego conhece ninguém na Alvorada. O que está aqui... Que conversa é essa, tá maluco? A igreja canta, tem muita gente que eu não conheço, mas não veio cantar. Imagina. E que está aqui... Tá aqui aonde? Ele tá lá em São Carlos. Você já deu o contexto. Ok. Está aqui em Sanca também. Sanca, Diego, olha. Sanca. São Carlos, é Sanca? Agora que você falou, eu percebi. Quando eu li o texto, eu falei, ele deve ter escrito uma palavra aqui que eu não entendi. São Carlos. Qual o motivo de eu vir aqui escrever, enquanto carrego um vídeo de evidências? É porque não quero esperar chegar ao céu para agradecer pelo bom trabalho que tem feito. Olha aí, Diego. Olha aí. Os caras já colocam a gente no céu, cara. Ah, é por isso que a gente tá aqui no 70. Você viu? Olha aí, de fato. O Biblecast, juntamente com a lição de Escola Sabatina desse trimestre, tem mudado o meu entendimento de vida cristã e salvação. Eu comecei a ouvir em torno de setembro, agosto, e desde o primeiro estou no 49, foi sensacional. Ele é um sincronizador. Sincronizador. E ela tá aí desde setembro e a gente não sabia, hein? Também recomendo para todo mundo porque vejo que Deus está com vocês. Olha aí, ó. Carregou o vídeo, Diego, dele. Depois conversamos mais nas férias, talvez. Um grande abraço, obrigado. Rafael Lucas de Carvalho, de São Carlos, Diego. Um abraço aí pro Rafael Lucas e um abraço também pro seu amigo, né? O Rafael Marques. Rafael Marques é ele, desculpa. Não, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Tá certinho. É que o Rafael Lucas tem um M no meio. Eu pensei, deve ser o Marques também. Fica firme, creia. Você tem que ter mais autoconfiança. Então vamos lá, Rafael Lucas, um abraço a você e também pro Rafael Marques, o seu amigo aí de São Carlos, que também mandou um e-mail pra gente outro dia, né? E Júnior, eu quero mandar um abraço, aproveitando esse momento de abraço, mandar um abraço também para o Francisco, da igreja de Piraporinha. Amém? Porque o Francisco, ele encontrou aqui comigo, eu fui fazer uma palestra aqui para menino, na associação, e aí, Júnior, apareceu o Francisco falou assim, você é o pastor Diego do Biblecast? Sou. O Francisco, rapaz, gente boníssima da igreja de Piraporinha. Prometi mandar um abraço para ele, que está o seu abraço, meu amigo Francisco, que é amigo do Flávio Miller, né, e daquela cruz que indicaram para ele, que deram para ele o DVD, o CD, não sei, do Biblecast, e ele começou a ouvir. Então tá aí um abraço pro Francisco. Opa, tá aí. E, gente, antes da gente ir pro nosso próximo bloco, né, aqui no programa do Biblecast, nós queremos lembrar você dos votos, da votação. Vai, Diego, dos votos. Porque nós estamos, nesse momento, com 31% dos votos. 31% dos votos.
para aquele que gosta de matemática, estamos em terceiro lugar. Em terceiro Na lugar. verdade, a garantia de terceiro lugar, a garantia absoluta era 33,3. Exatamente. Mais 31, pelo número de site, a gente entende que estamos pelo menos em segundo, talvez. Exatamente. Pelo número de sites. Não dá pra saber, a gente pode até estar em primeiro agora, mas... Pode não dá até pra estar em primeiro, pode até estar em primeiro. Então agora a gente já saiu daquela fase confortável em que a gente ficou na frente por muito tempo. Do tempo, com 60%. Isso, e agora a gente conta com vocês, que vocês já votaram. Eu já sei que vocês já fizeram esse esforço para votar e passaram por todo o processo, mas se você ainda conhece alguém que pode conhecer o Biblecast, né? Agora é hora de você revelar o programa. Então continue usando sua influência no Facebook, no Twitter, continue usando sua influência aí nas redes sociais e no seu site, no seu blog, onde você estiver aí, que você puder ajudar, para trazer as pessoas a conhecer o programa e dessa maneira que elas possam também votar e ajudar a gente aí a ganhar o prêmio Comunicando Jesus, que no fim das contas vai redundar em uma grande audiência para o Biblecast, porque as pessoas vão querer ver quem ganhou, e isso vai ajudar essa mensagem a ir em frente. Isso mesmo, ok? Ok, e eles estão aí, Diego. Eles estão aí, Júnior, estão com um assunto polêmico. Esse é um Biblecast polêmico hoje. Tem sido, né, Diego? Tem sido. O último não foi... causou polêmica, mas não era polêmico o tema, né? Não é. Depende do ponto de vista. Exatamente. Depende de que aquário você tá. E eles foram atrás, Júnior, de uma igreja que é muito mal compreendida por aí. Opa! Uma igreja muito mal compreendida. A gente até pensou em fazer algum dia um programa, mas graças a Deus que nós temos aí os estagiários do Biblecast. E que já fizeram? Os estagiários do Biblecast ficou bom. É lógico, é estagiário. Lógico. Sim, porque sabe que o plano do jedaísmo está sobre nós, né? É lógico. Né? São os padawans. Isso, padawan, tudo aí. Então, gente, vamos hoje ouvir um pouco do programa que eles fizeram, a pesquisa de campo que eles fizeram sobre a igreja, uma igreja aí famosa no Adventismo, uma igreja que causa alguma controvérsia em alguns lugares, e eles vão explicar melhor o que é a Nova Semente. Vai escolher ser pastor. Eu era uma pessoa comum. Até que minha vida mudou. Porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos, direto das alamedas do conhecimento. Minha vida será transformada, porque agora eu escolhi ser pastor. Olá, heróis do Biblecast. Eu sou Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano de Teologia, turma A, aqui do NASP. E eu sou Vinícius Miranda, aluno de Teologia do primeiro B, também do NASP. E este eu escolhi... Ser pastor? É isso aí, estamos de volta. Isso aí, vamos que vamos. É um programa totalmente especial. A gente economizou todo o seu tempo no último quadro pra você gastar agora. Exatamente. E a gente já começa mandando uns abraços aí, né? Abraço? É. Abraço pra quem? O Ricardo, Opa! lá de Santos, que a gente conheceu nesse dia, que a gente fez esse programa especial. Exatamente, na Igreja Secreta. Exatamente. E o Alexandre também. E o Alexandre, que veio junto com ele. Muita gente boa, deram carona pra gente voltar. O Ricardo veio fazer o vestibular, né? Veio prestar a prova de vestibular para teologia. E a gente tá na torcida aí para que ele seja aprovado. Esteja entre os 200 primeiros que vão para a segunda fase. E fazer o quadro com a gente ano que vem. Com certeza. Agora, interessante, Wagner, foi a tua atitude na vinda aqui pro colégio, cara, na volta. A cara de peixe morto dele. Porque eu dormi a viagem inteira? Não, o Wagner entrou no carro e falou: pessoal, eu tô cansado. Qualquer coisa, eu aviso vocês, tá? A gente, beleza. Quando eu olhei pro lado, bocona aberta, roncando, já dormindo, que é uma barbaridade. Nós saímos daqui de Engenheiro Coelho às 7 da manhã de sábado, e eu tinha ido dormir tarde. Passamos o dia inteiro lá em atividades. Aí à noite o pastor Diego chamou a gente pra ir comer uma pizza na casa dele. Falando nisso, a gente conheceu a casa do pastor Diego. Conhecemos a Bruna lá também. Eu já conhecia a Bruna, mas eu não conhecia. Os estúdios Disney. Olhei o microfone deles é animal, hein? Profissional, né? Igualzinho o nosso, paioso aqui. E o Ricardo e o Alexandre foram com a gente lá na casa do pastor Diego. A gente comeu uma pizza lá, conversou.
E saímos de lá 11h30 da noite. É verdade. E eu já tava muito cansado e eu falei, vocês se virem aí que eu vou dormir. Tá justificado, tá justificado. Chegamos aqui 2h da manhã. Mas faz parte. Foi muito bom, né, Wagner? Foi muito bom. E nós fizemos as gravações fora dos estúdios, aqui do Escolhi Ser Pastor. Fizemos direto do local. E a partir de agora você vai estar ouvindo tudo o que a gente gravou lá da igreja, a igreja secreta, que você vai ouvir daqui a pouquinho. Ouça. Olá, heróis do Biblecast! Estamos aqui na igreja... Qual é o nome da igreja, Wagner? Igreja da Vila Mariana. Vila Mariana. Você deve se perguntar que igreja é essa, Wagner? Por que será que muita gente tá ouvindo e não sabe que igreja que é? O pessoal conhece por outro nome, né? Aqui é a Nova Semente. Nova Semente. Nossa, aqui agora o pessoal com certeza deve estar morrendo de medo, né? Eu acho que mais do que do quadro do Sob Possessão, cara. Então, existe uma interrogação muito grande aí sobre o que é a Nova Semente. É uma igreja muito liberal, pode tudo. Eu vou pra lá, porque lá é melhor, tem bateria, tem joia, tem de tudo. Vou pra lá. Ou é uma coisa de Deus? É um projeto evangelístico? Pois é, e aí, diante dessas dúvidas, nós viemos aqui para conhecer a Nova Semente e contar pra você. Se você nunca visitou a igreja, você não pode falar mal dela. Você tem que ver, saber e entender. Depois você fala alguma coisa. Exatamente. Se você não sabe, tá falando mal, já tá errado. Tem que conhecer primeiro. Tem que conhecer. Pra saber o que acontece. Então, nós vamos agora pro culto principal deles, que é o culto Conexão, e depois a gente vai gravar tudo sobre a igreja Nova Semente. É isso aí. A gente vai ficar aqui o dia inteiro acompanhando tudo que acontece para passar para vocês em detalhes. É isso aí. Aqui na frente, direto para vocês. Aqui com o pastor Fabiano Mendes, é um dos pastores aqui da Igreja Nova Semente, e vamos estar fazendo algumas perguntas para ele, algumas perguntas que talvez até mesmo você que está ouvindo pode ter. Então, pastor, como que surgiu a Igreja da Nova Semente? Bem, ela não surgiu como igreja, mas como um projeto evangelístico, fruto do período de estudos de pós-graduação do pastor Kleber Gonçalves na Andrews University, lá nos Estados Unidos. E pouco antes da formatura dele, no último ano, o presidente da Associação Paulistana na União Central Brasileira, o pastor Sidionil Dias, viajou até os Estados Unidos, conversou com o Kleber e surgiu ali a ideia de montar um projeto para secularizados em São Paulo, capital. E o pastor Kleber aceitou o desafio, fazia parte da linha de estudos, ele estudou missiologia, então a partir dali se dispôs a vir a São Paulo assim que se formasse para começar esse projeto evangelístico com secularizados. O que é secularizado? Como definir assim secularizados? Pessoas não religiosas, apesar de vivermos num país onde 98% das pessoas se dizem crer em Deus, mas são aquelas pessoas que não vão à igreja, né? Elas não têm um hábito de frequência, nenhuma denominação religiosa, vivem para o trabalho, para os estudos, para a família, são secularizados. E essas pessoas têm uma séria dificuldade em se adaptar a uma igreja. Elas não entendem muito a linguagem do culto, né? Não faz tanto sentido para elas. Então, essas características em particular definem o secularizado. Atualmente, pastor, qual que é o cenário das atividades, dos objetivos da Nova Semente com esse público ao qual ela atende? Basicamente, o projeto permanece. A estrutura principal é o programa Conexão, que acontece no sábado à tarde, às 18 horas, e que é um programa evangelístico, voltado exclusivamente para o secularizado, que sofre a influência da pós-modernidade, que não viria um programa mais elaborado como o nosso culto do sábado pela manhã. Nós temos, em média, mais de 100 pessoas cada semana assistindo essa programação evangelística. Nós estamos, nesta série agora de evangelismo, falando sobre os 10 mandamentos, numa linguagem acessível a eles e num ambiente onde eles sintam-se à vontade e tenham o desejo de voltar mais vezes. Esse é o primeiro contato com a Bíblia de muitas pessoas,
e principalmente com o nosso projeto. Ele começa por aí, pelo programa Conexão. E existem muitos desafios enfrentados ainda hoje pela Nova Semente? Nós temos alguns desafios ainda. Tirando o preconceito, né, que deve ter bastante. São duas linhas. Com os não adventistas, né, que é o nosso público de evangelismo, continua sendo um desafio após o outro amadurecê-los para o processo da conversão, porque o programa Conexão, ele apresenta a Bíblia, é um primeiro contato, e depois disso nós temos uma outra oportunidade evangelística, que são as classes bíblicas, que é o programa Começos. Então, nosso grande desafio é trazer as pessoas que vêm para a Conexão para que elas passem a estudar a Bíblia de forma mais profunda no programa Começos. Nós temos mais de 60 pessoas acompanhando o programa Começos, ou seja, matriculadas na classe bíblica e que assistem regularmente. E então o desafio é dar essa continuidade para que o que é o primeiro momento de evangelismo, né, renda frutos futuros na conversão, no batismo e um novo membro da igreja. E pastor, depois do batismo, depois que ocorre a conversão, que essa pessoa teve contato com a Bíblia, aceitou a mensagem do Evangelho, se batizou, o que ocorre com ela aqui na Nova Semente? Nós temos um outro programa que acontece pela manhã, que é o discipulado. O objetivo do discipulado é o amadurecimento cristão de cada um dos novos conversos, tanto em práticas cristãs, quanto características dos frutos do Espírito, é a série que estamos desenvolvendo nesse momento, né? Comunhão com Deus, testemunho da fé. Então, o projeto de discipulado ele é a continuação do nosso evangelismo. Então, assim que você se batiza, você ainda segue no discipulado para alcançar a maturidade cristã. Então, esse é o nosso trabalho com os novos conversos. Nós temos hoje funcionando mais de 20 grupos de discipulado. Acontece ao sábado pela manhã, no momento de estudo da Bíblia, nas nossas reuniões com a comunidade. E ele é voltado exclusivamente para preencher essas necessidades dos novos conversos. Esses grupos é como se fossem unidades da escola sabatina, como nós temos na igreja convencional. Sim, você encontra uma semelhança com as unidades da escola sabatina, mas também com o formato de pequeno grupo. Acho que mais este formato de pequeno grupo, porque a interação, a participação é o nosso objetivo, que os membros do discipulado, da classe de discipulado, falem, né, digam o que pensam e consigam, dessa forma, refletir sobre o assunto que está sendo ensinado. E a pergunta que não quer calar, né? A gente já deixa por último para aguçar a curiosidade. Pastor, o porquê desse nome Nova Semente? O que ele significa? Antes de responder de onde veio o nome, eu também me surpreendo com o nome, não é? Nós temos uma cultura como adventistas no Brasil. Onde é que a gente arruma o nome para as nossas congregações? Está ligado à geografia. Então, talvez não causasse tanto espanto se este projeto evangelístico aqui fosse conhecido como a Igreja da Vila Mariana, que é a geografia onde nós estamos. Né? Embora isso não é uma novidade na Igreja Adventista. Por exemplo, na própria Andrews University, o nome da igreja é Pioneer Memorial, né? Memorial dos Pioneiros. Então, não é a Igreja da Andrews como você tem a Igreja do UNASP. Então é um pouco mais comum. Acho que talvez isso surpreenda um pouco as pessoas. Mas foi o pastor Kleber, ele estava pensando na história de Zaqueu e ele visualizou Zaqueu em cima da árvore, né? Uma árvore que o objetivo de Zaqueu era se esconder ali, né? Para que ele pudesse ver Jesus passar e ninguém o notasse. Não só porque ele era baixinho, vergonhoso ter que subir numa árvore, mas também porque ele não era bem visto pela sociedade, né? Que ele queria ter com Jesus, escondido melhor. E ali Jesus para embaixo da árvore e encontra Zaqueu. A árvore servia para esconder Zaqueu, mas aquele galho onde Zaqueu estava, para ele foi uma nova semente, foi um galho de oportunidade, foi onde Jesus o viu e as palavras de Jesus, né? Zaqueu, eu preciso entrar na tua casa. Então saiu daí a ideia do nome Nova Semente, para que seja uma igreja que abriga pessoas para o encontro com Cristo. Veio daí o nome Nova Semente. Muito
Muito legal. Pastor, nós agradecemos a atenção, né, do senhor poder estar atendendo a gente e desejamos que esse projeto, a Igreja do Nova Semente, possa estar crescendo cada dia mais para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém. Várias horas depois. Estamos aqui agora com o pastor Kleber Gonçalves, que é o pastor aqui da Nova Semente, e a gente vai conversar um pouquinho com ele agora. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Nós passamos hoje aqui o dia inteiro aqui na igreja, nós vimos coisas fantásticas aqui a respeito desse projeto, e algumas perguntas aqui a gente queria fazer para o senhor. O senhor atualmente foi eleito o diretor mundial do Centro de Estudos Seculares da Conferência Geral. O que isso representa no seu ministério? Sem dúvida alguma é algo que nunca imaginei que iria acontecer, principalmente nesse momento, mas ao mesmo tempo feliz pela oportunidade. Me sinto assim pequeno também, porque é algo muito grande, a responsabilidade tremenda. Quando nós analisamos a maneira pela qual nós como adventistas temos desafios imensos dentro dessa área, porque não há como falar sobre pós-modernismo, sobre o processo de secularização sem adentrarmos na dificuldade na questão urbana. Então, quando você fala sobre trabalhos e ministérios pós-modernos e seculares, você está falando sobre missão urbana. E hoje é uma ênfase forte da Conferência Geral. Há 2 semanas atrás, eu estive no concílio anual da Conferência Geral e de maneira muito clara o pastor Ted Wilson mencionou a importância de nós termos planos e projetos arrojados e intencionais para atingir as grandes cidades do mundo. É algo que em breve a igreja inteira no mundo vai ouvir. Pouco a pouco alguns artigos já têm sido escritos nessa direção, mas será algo que de uma maneira muito forte será colocado avante. E dentro desse aspecto, obviamente, como diretor desse centro, nós estamos aí oferecendo aquilo que for possível de ser produzido, materiais novos que estamos produzindo, voltado para esse público. E um dos grandes segredos e desafios que eu tenho visto nesse momento, em virtude das viagens que tenho realizado ao redor do mundo, é ver e entender que há uma importância fundamental de nós identificarmos o contexto em que essa realidade existe. Então, por exemplo, o pós-modernismo europeu é diferente do pós-modernismo americano, que é diferente da questão que a gente vive aqui no Brasil ou na Austrália. Então, o que nós precisamos é identificar os princípios que funcionam de maneira direta com esse público e aplicá-lo de maneira contextual dentro das realidades culturais, porque existem diversos aspectos que são diferentes. Então, um exemplo, por exemplo, a secularização europeia é algo que podemos dizer que é praticamente institucionalizada. É algo que a gente vê dentro da própria cultura institucionalizada. Já nos Estados Unidos, de uma maneira também diferente, apesar que a gente vê de uma maneira forte o aspecto religioso, bem mais forte que na Europa, mas também é uma nação que hoje tem a passos largos em direção à secularização. E já o Brasil, a gente vê uma nação que se diz também cristã, mas um sincretismo muito forte aqui, esse aspecto místico que a gente vê no Brasil, em toda a Sul-América. Então você precisa de abordagens diferentes. Nós, como adventistas, temos uma linda e maravilhosa mensagem. Precisamos aprender a comunicá-la de maneira a que pessoas diferentes possam entendê-las. E dentre essas pessoas, cumprindo a grande comissão que Cristo nos deu de ir a todo povo, nação, língua e tribo, é como nós podemos nos comunicar com pessoas que têm uma tendência materialista, uma tendência a viver esse processo de secularização, muitas delas afetadas pela mentalidade cultural e intelectual do pós-modernismo, e não percebem que vivem dentro desse novo contexto. Então é um desafio tremendo, né? Hoje a direção desse centro e ao mesmo tempo a responsabilidade junto à Nova Semente, que é um trabalho que amo fazer e temos tantos desafios ainda diante de nós. Então hoje o grande desafio é poder encontrar, né, exatamente nesse contexto, um meio de encontrar
a melhor forma de tocar os dois, né? E pastor, quais são os projetos que o senhor pensa já para realizar ao redor do mundo? Como eu mencionei a vocês, é fundamental nós levarmos em consideração o aspecto contextual. Então, o que eu tenho feito hoje é ido até as divisões. Uma das coisas que nós fizemos foi priorizar as divisões do mundo que mais necessitam, e obviamente são as que envolvem países do primeiro mundo. Não que as outras não necessitem, mas é numa escala menor. E oferecer os trabalhos e o material que o centro pode preparar dentro desse contexto que eles vivem. Então é um momento agora, como é um centro de estudos, é um processo de pesquisa que nós estamos realizando. É a identificação do que hoje é realizado no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, nós queremos criar uma plataforma de comunicação entre os pastores e campos que têm trabalhos voltados para esse público. Por muito tempo eu me sentia, por exemplo, isolado aqui no Brasil, sem saber o que nessa direção estava sendo realizado fora. Então nós queremos ter essa comunicação dos pastores e igrejas que têm esse foco no mundo inteiro, para que a gente possa aprender um com o outro. E da mesma forma dar a oportunidade a que outros sintam o desejo e a paixão desse tipo de ministério voltado para esse público. É um projeto que nós vamos colocar em prática, se Deus quiser, em um ano exatamente de agora. Vai ser a primeira conferência, se Deus assim permitir, internacional para ministérios pós-modernos e seculares, ou sensíveis a essa realidade. Porque é uma diferença entre um ministério sensível à realidade pós-moderna e um ministério pós-moderno. Pós-modernismo é um tremendo desafio e ao mesmo tempo ameaça. E nós precisamos ser sensíveis à realidade sem comprar as ideias, simplesmente colocarmos em prática. Temos que identificar os problemas. Há oportunidades, mas ao mesmo tempo tremendas ameaças. Nós precisamos aí diferenciá-las. Então essa conferência visa exatamente trazer essa consciência à Igreja Mundial e identificar pastores que possam ser treinados para esse tipo de trabalho. Não é algo para todos, mas é algo que precisa ser realizado. Hoje nós temos aí uma parcela da população mundial que não será alcançada pelos métodos tradicionais que hoje nós possuímos. Nós precisamos comunicar de uma maneira diferente. E o CSPS, que é esse centro, ele busca exatamente encontrar essas pontes de comunicação com esse público, para que possamos atingi-los. Pastor Kleber, muito obrigado pelo esclarecimento sobre esses novos projetos, tudo que está sendo desenvolvido na nossa igreja, nessa abrangência mundial para alcançar essas pessoas. Muito obrigado também por ter nos acolhido aqui hoje, durante o dia, o senhor e a sua equipe, e por ter esclarecido isso para a gente. Para nós é sempre uma alegria poder receber pastores e futuros pastores aqui conosco, na nossa comunidade. Eu espero que aquilo que viram e puderam ter oportunidade de experimentar seja algo que possa trazer uma paixão profunda no coração de vocês, de poder alcançar pessoas que hoje estão perecendo aí fora, sem o conhecimento de Cristo. E da mesma forma, é uma alegria poder servir e aquilo que estiver ao nosso alcance, para poder facilitar ou levar outras pessoas a tomar decisões de servir ao Senhor. Estamos sempre à disposição. Viu só, Wagner, as palavras ali do pastor Kleber, pastor Fabiano, muito gente boa, poderem ter atendido a gente, né, parado um pouquinho para gravar com a gente o programa Escolhi Ser Pastor, e isso nos ajudou a desmistificar muitas coisas e talvez muita ideia que até o próprio ouvinte possa ter sobre a igreja da Nova Semente. É verdade, nós fomos muito bem recebidos lá na Nova Semente, o pessoal muito educado, muito cortês. O pastor Kleber, antes de fazer essa entrevista, ele atendeu um ator da Globo, lembra? Ele falou com o ator. E não vamos falar o nome só para deixar você curioso. Exatamente. A história é bem interessante. Ele já assistiu o programa da Nova Semente há quase um ano pela internet e nunca tinha ido lá. E ninguém falou para ele. Ele encontrou sozinho. E ele falou para o pastor Kleber que ele já viu muita coisa na televisão. Muitas pessoas fazendo algo para adquirir audiência.
mas pela primeira vez ele viu algo verdadeiro, que as pessoas estão ali para passar uma mensagem verdadeira. E foi isso que encantou ele ao assistir esses programas. E ele é muito famoso, né? Eu só não peguei o autógrafo dele, que não é pegar bem, né, cara? Não, ali era outro ambiente. É, mas agora você vai ficar na curiosidade. Deixa. Né? O ator top de linha da Rede Globo. E só para deixar mais uma coisa clara, Vinícius, para os nossos ouvintes, aí, os heróis do Biblecast, a gente não foi para lá com o objetivo de julgar a Nova Semente. Você não? Não, a gente não foi. Eu também não, hein? A gente foi lá para conhecer, para aprender com eles do que é feito. A gente tem ciência de que esse é um projeto da igreja, da Associação Geral. Então, esse é um projeto que a igreja tem ciência do que acontece e a gente está muito tranquilo com relação a isso. A gente foi lá para aprender e para trazer para vocês as verdadeiras informações do que acontece na Nova Semente, para que sanem essas dúvidas aí, né? Exato. Mas então, Wagner, vamos falar um pouco da liturgia, né? Como que é o culto da Nova Semente? É tão diferente assim? Eu acho que é bom você lembrar que o pastor Fabiano falou que a Nova Semente só existe por causa do programa Conexão à Tarde. Só que pelo fato de muitos membros pedirem para eles um culto de manhã, eles acabaram criando o culto de sábado de manhã, mas que tem uma presença gigante de pessoas também seculares, né, Wagner? E como é que é a liturgia lá no sábado de manhã? Então, nós chegamos lá às 9h20, chegamos 10 minutos antes de começar a programação. Às 9h30, eles têm uma classe de facilitadores. Que é o discipulado, É uma classe para os facilitadores da classe de discipulado que acontece depois junto com a igreja. É como se fosse a nossa classe dos professores, isso mesmo. Só que com um assunto diferente. Também tem escola sabatina, mas a gente vai explicar. Às 9h30 tem essa classe para os facilitadores. São aquelas pessoas que vão coordenar os grupos na hora do discipulado. Isso funciona até às 10 horas. E daí 10 horas começa o culto, um culto normal, né? Lógico que a gente anotou algumas curiosidades, né, para trazer para vocês. Quanto tempo de louvores? São vários louvores. Meia hora de louvores. Meia hora de louvores. Sabe o que eu achei interessante? O quê? As músicas são músicas preparadas para adoração. Exatamente. Não é nada falando de sentimentalismo. E músicas do Inário, hein? Exatamente, músicas do Inário, muito bem tocadas e muito bem apresentadas também vocalmente, e a igreja cantando junto. Foi um clima muito gostoso. Algumas coisas que eu observei, Wagner, é que não tem mensagem musical. Todos os cânticos são feitos junto com a congregação. É um trio que apresenta lá, né? E eles cantam muito bem, né? Parabéns aí pelo trio, a gente não sabe o nome de vocês, mas mandaram muito bem. Por mais que é uma igreja animada, ele é uma igreja muito reverente. Sim. Ela consegue ser reverente e animada, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E as pessoas se cumprimentam o tempo inteiro, né? Exato. Vão cantando, vão se cumprimentando. É realmente uma família. Muita alegria, muita alegria. Muita alegria, eu gostei muito. E daí lá pelas 10h30, 10 e pouquinho, tem um momento de oferta, né, onde o pessoal pode ofertar, só que não é na salva normal, como tem na igreja, é tipo um envelopinho de tecido de camurça, tipo uma bolsinha muito bonitinha com nome, Nova Semente. E depois? E depois às 10h30 tem um momento, né, que é de testemunho, de oração. Então tem um momento de intercessão, uma família fica com a urna, com todos os pedidos da igreja, e durante aquela semana eles levam a urna e aquela família intercede pelos pedidos da igreja. Aí eles fazem uma oração por todo o povo e a mensagem, né? Eu achei interessante, na mensagem eles não usam a plataforma e a mensagem é certinho, 30 minutos, né? E tudo é cronometrado. É engraçado isso, tem um cronômetro, tem uma tela para o pregador. Exato. E ele tem um tempo determinado, ele tem meia hora para pregar. Sabe o que eu percebi, Wagner? Lá na igreja Nova Semente parece que eles estão fazendo um evento. Sabe quando você vai num congresso jovem, alguma coisa que é tudo cronometrado, tudo muito bem feito para que tudo ocorra bem, ocorra certo? É assim que é feito lá. Parece que é algo assim meio artificial, né, cronometrado, mas para quem está assistindo a programação é muito especial, é muito bacana você ver que tudo está sendo certinho, tudo está seguindo uma ordem. Exato. É para Deus, a gente tem que dar o melhor. Com certeza. Depois, o momento dos avisos, né, que foi o próprio pastor Kleber que fez, né, os anúncios, de maneira bem rápida também, cronometrada. Exato. E depois a escola sabatina. A escola sabatina foi feita de forma geral, como a gente chama, né, nas igrejas, uma pessoa dirigindo o estudo e ficam mais 2 pessoas junto do público, dos irmãos lá, com microfones, que se alguém quiser fazer algum comentário, dar sua contribuição, fazer alguma pergunta, também tem a oportunidade. Exato, e quando acabou a escola sabatina, começou o grupo dos facilitadores. Se lembra aquele grupo que 9h30 se reuniu junto com o pastor Fabiano, passou para eles todas as diretrizes na classe dos professores, né, para ficar mais fácil de entender. E nesse momento, aí os grupos se reuniram para discutir sobre o assunto do dia. Isso, como lá não tem bancos, são cadeiras, então desfaz a formação de fileiras e se reúnem os grupos, e ali cada facilitador coordena a discussão do dia. Not dead, he's alive.
E como já era 12:30, né? Tava com fome? Tava com fome, a gente foi almoçar. Na casa do Wagner, conhece a casa do Wagner? Na casa onde eu morava, né? Na casa da minha irmã. Isso aí. Comer um macarrão da hora. Eu fiz lá o macarrão pro pessoal lá, diria, né? E o pessoal gostou, hein? Gostou, também com fome a gente gosta de qualquer coisa, né? É isso, né? Agora você fala isso. Então, mandar um abraço aí pro Dario, pro Marcelo e pro Davi. E pro Davi. Na hora você corta, né? Tá. E pro Davi, que foi com a gente, né? A gente foi de manhã e eles nos acompanharam. Na verdade, nós os acompanhamos, Exato. Eles nos acompanharam. A gente foi junto. Todos os alunos do primeiro ano. Depois do almoço, fomos pro estudo bíblico que eles fazem com as pessoas seculares. Tinham quantas pessoas mais? Umas 30? Cara? Tinha umas 30 pessoas. E o nome do estudo é Começos. Né? Começos, é. Então é um estudo para essas pessoas aí e a gente pode perceber que é um estudo bem aprofundado, né? Bem diferente. Quem dá o estudo lá é o pastor Irã, que é um dos auxiliares do pastor Kleber. O pessoal lá participa bastante, faz perguntas, comentários, é um estudo muito bacana. E depois desse programa começou o programa Conexão, que é a razão de existir da Nova Semente. Isso, às 18 horas o programa Conexão com o pastor Kleber. E ele falou sobre o 5º mandamento. Isso, eles estão tendo uma série, né, sobre 10 razões para amar. E muito bacana a maneira que eles passaram a mensagem. Então, foi feito de maneira simples, né? Tiveram algumas mensagens musicais para começar e depois uma encenação de uma maneira meio que de entrevista acontecendo enquanto o rapaz era entrevistado, a história da vida dele, né, da sua infância, acontecia a cena no lado, muito bem feito. E por final, o pastor Kleber pregou ali para o pessoal uma mensagem muito bonita sobre como você honrar o seu pai e sua mãe também. É interessante que quando a gente fala de evangelização para pós-modernos, seculares, as pessoas pensam que é uma mensagem facinha, né? Que é aquela aguinha com açúcar, que é só um discurso. Não, foi uma mensagem extremamente bíblica, com vários textos, vários versos, e fazendo conexão para que as pessoas entendam qual o propósito de Deus para o homem através do 5º mandamento. Exatamente, muito bem feito, né? A gente conseguiu entender o porquê eles têm conseguido alcançar tão bons resultados, porque toda a programação que eles fazem é muito bem feita. Eu, Wagner, na minha opinião, a igreja da Nova Semente não tem problema nenhum, né, para você tá conhecendo. Lógico, se você, eu gostei, achei legal que os rapazes que estão falando no menino escolher ser pastor, quero ser membro. Pode ser membro da Nova Semente, vai? Não é bem assim, né? Você não consegue assim? Simplesmente, vou levar minha carta de transferência lá, eu vou assistir o culto lá a partir de hoje. Então, resumidamente, funciona assim. Você quer participar da Nova Semente, então você tem que entrar em contato com o pastor, falar que você tem vontade, você fica 6 meses fazendo um curso de discipulado, após os 6 meses você faz uma entrevista com o pastor, e depois você assume um compromisso de ficar ativo trabalhando no ministério. Se te pegarem não trabalhando, você vai embora. Exato, você vai ter que estar envolvido em algum departamento. Só que detalhe, você só consegue essa transferência para participar lá se houver a necessidade de trabalho. Se não houver necessidade, você não pode ser transferido para lá. Então não é assim para ser membro. A gente aconselha que você visite, caso você tenha curiosidade. É uma programação fantástica, uma igreja fora do sério, mas não é assim para ser membro, né? O intuito deles não é que tenha membros, é que seja uma igreja para pessoas que não tem igreja, sem igreja. Interessante essa questão, né? Lá não é realmente uma igreja organizada. Exato. É um grupo com uma missão, com um projeto evangelístico. Isso. Então, é um grupo com uma missão evangelística. Então, o culto, sábado de manhã lá, foi para atender essas pessoas que já são lá. Cerca de 100 pessoas que já foram batizadas nesses 6 anos aí de Nova Semente. E durante a programação, é interessante, né? Isso aqui eu gostei muito. Há um ministério de oração. Durante toda a programação da Nova Semente, há um grupo de pessoas numa sala orando para que aquela mensagem alcance o coração das pessoas que estão ali ouvindo. Exatamente. E também as pessoas que estão assistindo pela internet. Então, a Nova Semente, cada programa Conexão, tem em torno de 70 voluntários por programa trabalhando, equipe de som, equipe de encenação. E é tudo de primeira, hein? Coisa profissional. É coisa de televisão mesmo, cara. Não é coisa reba, não. Muito profissional. O projeto da Nova Semente, esse formato, né? Não com todos esses detalhes, mas cada divisão da Igreja Adventista no mundo vai ter que ter um projeto desse para alcançar essas pessoas, né? Assim como o pastor Kleber falou ali na entrevista. E mais um detalhe, se você pensa aí um dia em visitar a Nova Semente, conhecer, lembre-se da modéstia cristã. Exatamente. Aquilo que você aprendeu lá no estudo bíblico, a forma como você vai vestido e se comporta na sua igreja, lembre-se de que lá também Deus é adorado
e que você, diante de Deus, deve se apresentar modestamente e com princípios cristãos. Exato. Então é isso, né, Wagner? No nosso ponto de vista, é um projeto fantástico que deveria não ser julgado da maneira que é. E fica a dica para você, não fique julgando sem conhecer. Tente conhecer a outra parte, né? Às vezes a gente dá razão sem conhecer os dois lados da história. Então que você possa usar esse princípio para todas as áreas ali da sua vida. E eu tenho certeza que o projeto Nova Semente nasceu no coração de Deus. Com certeza. O chamado para o ministério não é algo tão simples. Por um bom tempo eu lutei contra isso, sabendo que, de certa forma, Deus tinha um propósito, um plano na minha vida. É óbvio que em poucos minutos é difícil a gente contar cada pormenor, cada aspecto da decisão. Mas houve um momento, eu era um jovenzinho ainda, em que uma experiência de maneira muito forte. Deus mostrou a mim que Ele tinha um plano, um propósito. Algo que eu pedi a Ele e Deus me mostrou de maneira muito clara. E mesmo após esse sinal que eu pedi a Deus, ainda fugi dele. Mas Deus veio atrás de mim. E houve um momento que eu percebi que não é questão do chamado que você acha que Deus te deu. É o chamado que Deus, de uma maneira concreta, coloca no seu coração e na sua mente. E desde aquele momento que eu disse para Ele: Senhor, tudo bem, eu vou seguir tua vontade, teu caminho, e usa-me. Deus tem aberto portas que nunca sequer pude imaginar. Hoje, servi-lo é a razão da minha vida. Viver nessa terra para cumprir o propósito dele. A minha vida é a minha existência. Eu amo essa igreja, e o que eu puder fazer para poder ser útil, oro a Deus que com humildade no coração e a determinação necessária, a coragem necessária, eu possa cumprir aquilo que Ele sonha. É muito além daquilo que eu posso imaginar. É o sonho de Deus para a minha vida, para o meu ministério. Eu tenho um orgulho e uma paixão muito grande por tudo isso. Meu nome é Kleber Gonçalves e Deus me escolheu para ser um pastor. Pastor André finalmente atendeu nossos telefonemas. Exatamente, quando tocou eu atendi. Há uma controvérsia muito forte. Muito forte. A Vivo pode explicar isso. A Vivo. A pergunta é: por que Pastor André sumiu tanto tempo do Biblecast? Não, toda vez é essa conversa. Alternativa A: Pastor Júnior e Pastor Diego não gostam do Pastor André. Boa, uma enquete. Alternativa B: Pastor André não gosta do Pastor Júnior e do Pastor Diego. Não, absolutamente. Alternativa C: é Satanás que está impedindo. É Satanás. Eu acho que a C é bem provável. Muito bem, gente, estamos aqui de volta depois de uma semana de recesso. Nossas atividades ministeriais nos impediram de fazer o Biblecast semana passada, mas estamos aqui. Quer dizer que as mesmas atividades ministeriais continuam impedindo. Continuam, mas... Por isso o Pastor André foi chamado para o reforço. Exatamente. Vamos falar hoje, Júnior, de um tema polêmico, hein? Opa! Um tema polêmico, mas um tema
muito importante. Pra mim, foi um tema que ajudou na minha vida espiritual, no meu crescimento aí cristão, foi aprender mais sobre esse tema. E, Júnior, eu tenho absoluta certeza que na igreja de hoje tem muita gente tendo a visão errada sobre isso. Tem mesmo. Então, Diego, o Biblecast de hoje, Biblecast número 70, com o título Tanto Faz Como Tanto Fez. Opa, mas que título é esse, Diego? Do que nós vamos falar? Nós vamos falar aqui, Júnior, de uma coisa que nós já anunciamos no Biblecast passado. A gente prometeu aqui que a gente ia falar com mais profundidade nesse tema que já foi citado no mínimo umas 2 vezes. Ok. Nós citamos ele, não lembro mais em qual Biblecast lá atrás, mas nós falamos que iríamos um dia falar sobre pecadinho e pecadão. Porque a ideia, para a maioria das pessoas, é que pecado é pecado. Não há diferença. Não há diferença. A diferença apenas na consequência, Júnior. É assim que as pessoas costumam falar, né? Para a maioria das pessoas, se você falou uma mentirazinha ou se você deu um tiro na cabeça de alguém, tanto faz como tanto fez. Exato. Até porque a Bíblia diz também, talvez seja dessa a ideia, que se você tropeçar em um artigo da lei, você é responsável por de ter transgredido toda a lei. Exato. Ou seja, tanto faz como tanto fez. Exato. Então a ideia corrente é que está retratada no título deste Biblecast. A ideia corrente. Exato. Júnior, quando você fala maioria, é a maioria esmagadora. É todo mundo, gente. É todo mundo. É disso que eu tô falando, a ideia é corrente. Mas, gente, Júnior, é muita gente, Júnior. É a maioria esmagadora, assim, a exceção dá pra você contar nos dedos da mão aqueles que não creem nisso. Não, a maioria... Não, todo mundo acha, pra você entender do que a gente tá falando. Todo mundo, a maioria é tão grande que a gente vai falar todo mundo. É todo mundo, Todo mundo acha que que pecado é pecado. E pronto, sabe por que as pessoas falam assim? Porque é aquele tipo de discurso que você quer... que os fins justificam os meios. Você quer que ninguém peque mais, entendeu? Uhum. Agora, André, sabe aquela história que você acha, ó? Perguntar pra você. Você acha o seguinte, imagine que o jovem, ele tá fraco na fé, tá ruim. Uhum. Tá ruim, mas ele continua indo na igreja. Certo. Ele tá indo, mas ele entra lá e, entendeu? Uhum. Ele vai lá pra qualquer coisa menos pra adorar a Deus. Ele tá fora da igreja, mas continua indo. Uhum. Algumas pessoas dizem assim, ó, não adianta mais ir. É melhor que saia mesmo. O que você acha? Pode falar tempo ou não? Tempo. Rapaz, eu acho o seguinte, tem 2 aspectos. Se você vai pra igreja sem a intenção de adorar a Deus, você tá perdendo tempo. Então você acha que é melhor ir embora? É melhor ir embora. Porque a ideia do tanto faz como tanto fez, ela ensina o seguinte: já que você está cometendo um pecado mesmo, não adianta você buscar Deus de outra forma. Uhum. Entendeu? Pra que você está indo na igreja? Mas é diferente. Por exemplo... Então, é por esse lado que eu tô indo. Sim, não, é diferente. Porque, por exemplo, eu creio que alguns seres humanos são péssimos negociantes. Porque é o seguinte, o cara quer viver o melhor do mundo e o melhor da igreja, por assim dizer. É só que é o seguinte, o cara não sai nem da igreja e também não sai do mundo. No final das contas, o cara perdeu tudo. Porque o cara não aproveitou nem a Deus e não aproveitou nem o mundo. E quando Cristo voltar, perdeu a salvação. Uhum. Então, acho que nesse aspecto ele tem que se posicionar. E também, aí não vira tanto faz como tanto fez. Entendi. Eu não tô falando desse caso que você citou agora, não. Eu tô falando daquele jovem que cometeu um pecado semana passada. Uhum. Entendeu? Ou ele vem cometendo um pecado escondido aí, entendeu? Uhum. Uma coisa que ninguém sabe. E algumas pessoas acham que se pecou, vai embora, cara. Não, é melhor nem buscar Deus. É melhor nem orar. Pelo contrário. Primeiro que a gente tem que buscar Deus quando tá perdido. Entendi. O que o Júnior tá querendo dizer também é mais ou menos assim, ó. O cara de manhã, ele tava fazendo a prova dele, da faculdade, só que ele olhou assim e ele deu aquela colada nervosa e copiou a resposta do cara do lado e beleza, entregou a prova. Aí chega a tardinha, ele tá com a namorada dele se pegando no sofá, aí dá aquela vontade de cometer um crime ali, né? Um pecado. Aí nisso vem aquela mensagem na cabeça dele assim, cara, tu já colou hoje. Tu já pecou hoje. Pecou mais um a menos. Tanto faz como tanto fez. Aproveita e já vai mais um aí.
Ainda tem mais um detalhe, que é quando o cara só pensa no pecado, e como Jesus falou que se você pensa no pecado, se você, né, cultivou o pecado na sua mente, você já tá pecando, o cara fala, eu já pequei mesmo porque eu já pensei nisso, já tô cultivando isso na mente há muito tempo, agora eu vou pra prática. É isso mesmo, pecado é tudo igual, cara. E aí ele sai, tá aí de mal com a vida e tal, e aí ele pega e tá com a arma lá e vou matar um cara aqui. Pô, já colei na prova, já adulterei. Matar mais um, beleza. Porque na prática é isso que a ideia do tanto faz como tanto fez. De que os pecados são todos iguais, na prática é o que acontece. É a ideia de que Deus tá olhando e falou assim, meu amigo, tô nem aí. Já pecou uma vez, vai pecar duas, já perdeu o céu mesmo, tá perdido e acabou. Então é isso. É isso. Por que você fica vindo na igreja? Sai fora daqui, rapaz. Vai embora, vai pro mundo de vez. Exatamente. Porque ninguém consegue ficar sem pecar. Aí que tá o problema. Essa ideia leva ao perfeccionismo, eu acho. Porque como ninguém consegue ficar sem pecar, aí o cara ele vai ter o tempo todo... Olha só, se ele não consegue mais pecar, é porque ele peca sempre. Então, se ele peca sempre, ele vai ter o tempo todo motivos pra pecar mais. Porque ele tá nessa de... É tudo igual mesmo e tal, e aí ele vai sempre se enfurnando de pecado. É isso mesmo. Então vamos gente. Vocês já entenderam o tema. Mas aí, Júnior, olha só, eu acho que isso tudo surge, você falou, mas eu acho que a gente tem que destacar um pouco mais com a ideia de fazer as pessoas não pecarem, né? Essa ideia de que todos os pecados são iguais vem de uma ideia piedosa, de que se você igualar todos os pecados, então você não vai querer nem mentir porque é igual o adultério. Mas o que na verdade acontece é o contrário. A intenção era outra, né? A intenção era outra. A intenção é assim, ó, se você parou de matar, agora para de colar na prova. Isso. Também. Então a ideia, Júnior, era fazer com que os pequenos delitos parecessem os delitos gigantescos. Então você parasse de praticar até os pequenos delitos. Só que o que aconteceu foi o completo inverso, porque o diabo tá aí para isso, ele não tá aqui à toa, né? Foi fazer com que os pequenos delitos diminuíssem o tamanho dos grandes delitos. Então, como tá tudo igual, você tem que equilibrar para esse equilíbrio acontecer, ou você diminui um ou você aumenta o outro. O que acaba acontecendo é que as pessoas diminuem o tamanho dos grandes pecados para equilibrá-los com o tamanho dos pequenos pecados. E assim fica mais fácil pecar ao invés de mais difícil. Porque diminui assim, eu já não presto mesmo, então, entendeu? É como se você fosse assim, ó, você foi pra uma festa e você tomou um golinho de cerveja. Isso. Quando você toma um golinho de cerveja, o Espírito Santo manda você parar e ir embora pra tua casa. Mas a ideia do que os pecados são todos iguais, dizem, agora não adianta mais, você já pecou. É o famoso tá no inferno, abraça o capeta. Como é que é? Já tá todo errado mesmo, agora já aproveita. Agora, isso serve para todas as pessoas de forma universal, porque talvez dê a entender que, assim, as pessoas que estão no processo de santificação, aí para elas existe uma diferenciação de peso no pecado. Então esse pecado tem peso 1, esse tem peso 3 e tal. Mas aquele que não conhece nada, para ele não adianta nada, porque ele já tá perdido mesmo, aí serve para ele, tá no inferno, abraço capeta. Ou isso serve para todo mundo, quem tá no processo, porque assim, eu sou cristão, sei o certo e errado, então eu entendo na minha cabeça, teoricamente, o que pode ser pecado, o que pode não ser pecado, de uma certa forma, e aí eu vou e cometo o pecado e me arrependo. Ok, tive perdão, mas eu cometi pecado e não me arrependi, ou por não me arrepender, penso assim, bom, já cometi esse, posso cometer o outro, porque já, por exemplo, mentir, posso fornicar, posso matar, posso fazer outras coisas, roubar e tal, porque eu já cometi o pecado peso 1, vamos dizer assim, que é contar mentira. Então eu já cometi o peso 1, se eu cometer o peso 10, vai dar tudo a mesma coisa. Isso no cara que está no processo de santificação, que ele conhece o certo e o errado. E aquele que não conhece nada, para ele também serve o mesmo padrão de pensamento? Eu acho que serve também, para quem não conhece nada. Porque até quem não conhece nada sabe que há diferenças de coisas. De consequências. Não, algumas coisas são mais erradas que outras. Perfeito. Do nosso ponto de vista, isso já é natural. Já é natural pra gente, pro ser humano, que a gente já identifique isso. Sem Bíblia, sem nada, né? Se você pegar a lei, por exemplo, na nossa Constituição, pra cada delito tem um período de punição. Isso exatamente. É isso. Não é igual, não são iguais as punições. Então o ser humano ele já entende que não são iguais. Na verdade, a ideia de que são iguais é na igreja que se aprende depois. Isso, é exatamente aí que está o problema, porque é um absurdo que venha do evangelho uma informação tão equivocada como essa, né? Na nossa própria natureza, a gente já percebe que é uma diferenciação nos erros que o ser humano pode cometer. Aí vem o evangelho, entre aspas, porque não é o evangelho verdadeiro,
e fala assim, não, é tudo igual, pecado pra Deus é tudo igual, pecado pra Deus é tudo igual. Olha que conversa, que negócio problemático e vindo da igreja. Então, como todo mundo fala isso, a grande maioria dos cristãos, isso é um problema seríssimo que tem que ser resolvido agora. E isso é por causa da doutrina do inferno, Diego, que não importa o que você tenha feito, você vai queimar pra sempre. Ou seja, o castigo é sempre igual. Perfeito, porque senão você tem um problema com a doutrina do inferno, né? Se existe diferença nos pecados, então deveria haver diferença na punição. E a punição do inferno é uma punição igual pra todo mundo. Isso mesmo. Então, para equilibrar essa ideia de inferno, você tem que falar que todos os pecados são iguais. Olha aí o problema. E tem um outro detalhe. Quando o pastor André falou aí do pecado nível 1, ele falou a mentira, e o nível 3 ou 4, sei lá, seria matar alguém. 10. Mas o engraçado, que a gente vai ver daqui a pouco, que os níveis para Deus, eles são diferentes dos níveis para o ser humano. É verdade. Daqui a pouco a gente vê isso quando a gente lê lá Provérbios. Só pra ficar claro, eu acho que o problema mesmo tem que ver com a consequência final da história. Porque independente de você, por exemplo, cometer o pecado, e isso que é uma questão também que seria legal deixar claro. Você cometeu o pecado nível 1 e cometeu o pecado nível 10 e não teve arrependimento nem do nível 1 nem do nível 10, os dois podem ter a mesma consequência no final. Aí é que nós vamos ver. Vamos à minha Bíblia, então? Vamos lá. Júnior, vamos agora para Lucas, capítulo 12, verso 47 a 48. O que diz lá? Diz assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Opa! Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Não parece claramente que existe uma diferenciação aí, André? Existe uma diferenciação clara. Clara, né? Claro. O texto fala que o cara que sabe vai ser mais açoitado do que o cara que não sabe. Primeira coisa, aquele que não sabe também é condenado, viu? Eu sempre disse isso. É verdade. Mas ele é um outro Biblecast. É um outro, exatamente. Obrigado. Rapaz, isso aí dá um Biblecast mesmo, hein? Ô, Júnior, vamos parar de fazer promessa, porque a gente esquece das promessas que a gente faz, mas os caras não esquecem. O povo lembra a gente. Lembra a gente? Uhum. Vamos lá. Tem Biblecast que eu não saio porque vocês não lembram, gente. É verdade. Agora você vai ver enxurrada. Pode enxurrar. Então vai, Diego. Júnior, o texto fala assim que ele mostra claramente que as pessoas vão receber açoites diferentes. E o texto, Júnior, ele é uma referência direta ao juízo final. Ele não é um livro que está fazendo referência assim a só simplesmente ao açoite mesmo. Tá contando a história de dois escravos e um cara vai receber mais açoitada que o outro. Não. Esses açoites aqui e essas pessoas que têm esse conhecimento está se referindo exatamente ao juízo final. Tanto é que o versículo 49 fala assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Diego, você está querendo me dizer que alguns no juízo final vão sofrer muitos açoites ou muito fogo e outros pouco fogo, é isso? É isso que eu tô dizendo. É isso, André? Exatamente. O que o texto está dizendo, Júnior, é que há diferenciação na condenação. E se há diferenciação na pena, deve ser porque um delito é menos grave que outro. Exatamente. E outro é mais grave do que um. Isso. Olha aí, gente. Tá vendo, hein? No nosso caso aqui de Lucas 12, ele tá dizendo que a gravidade está no fato de saber ou não saber. Nesse detalhe aqui. Esse caso aqui tá falando assim, olha... Esse caso. Específico, ele tá dizendo, o cara que sabe mais vai ser punido mais. O que sabe menos vai ser punido menos. Nesse caso específico. Mas aqui, nesse negócio, já se demonstra o princípio, nesse caso, já se demonstra o princípio de que há uma diferenciação na condenação. Porque os dois cometeram o mesmo erro. Isso. Só que havia uma diferença porque um sabia e o outro não. Mas é o mesmo erro. Isso agravou o erro. E percebe que aquele que não sabia também ele não é justificado por isso. Isso.
Ok, vamos para Provérbios? Vamos lá. Provérbios 6,16, Júnior, eu acho que é um texto do Antigo Testamento que só esse texto já fecha, mas a gente não vai fechar só com isso porque não se faz teologia com o único texto, né? Não, esse aqui é tremendo. Mas esse é tremendo. Vai, Júnior. E esse aqui fala da escala de Deus. Aquilo que eu falei, não é? Uhum. Se mentir é nível 1. Qual é o nível para Deus? Qual é o nível pra Deus? Qual é o nível para Deus? Provérbios 6,16 em diante. Diz assim, ó. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Sendo assim, Júnior, podemos dizer que os níveis de pecado são 7. Não, nesses casos aqui, tá? Assim como lá em Lucas tinha outros casos, Deus tá falando dessas coisas. Não são só essas coisas que são pecado. É que a gente tem que falar na ida e na volta. O que é e o que não é. Não, já calma aí. O 16 já resolveu, não precisa nem ler o resto. Ah, mas Ele fala assim, ó, 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª ele abomina. Se isso não for uma já diferenciação... Já é diferente. Se isso não for um agravo pra última, pra 7ª, é um agravante muito grande. A 7ª é o famoso pecado hediondo. Isso. Então, Júnior, 6 coisas que o Senhor não gosta e a 7ª que ele detesta. Vamos lá. Olha o que ele aborrece. A lista das 6 coisas que ele aborrece. Olhos altivos. Orgulho. Língua mentirosa. Agora olha que interessante que ele aborrece, hein? Por isso que eu falei que os níveis para Deus são diferentes. Mãos que derramam sangue inocente. Tá no aborrecimento. Ele pega mal, mas ainda não é o que ele detesta. Ainda não é o que ele detesta. Ainda não é o que ele detesta. Ô, Júnior, só o fato dessas 6 coisas aborrecerem a Deus também não significa que elas estão no mesmo nível. Significa que ele não pega tão mal quanto a 7ª. Quanto a última. O que Deus tá querendo falar aqui é que a última ele pega mal. Vai. Certo? 18. Coração que trama projetos iníquos, tudo ele aborrece. Pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E agora vem a 7ª. A 7ª. Que rufa os tambores para a 7ª. E o que semeia contenda entre irmãos. Essa ele abomina. E a ideia de abominar, só para saber, a ideia é reprovável ou repugnante. Olha aí, eu vou dizer um negócio pra você. Quer dizer que alguém que dá um tiro no sangue inocente, pra Deus é uma coisa. Agora, você dizer que é cristão e sair espalhando intriga na igreja, aí Deus acha que é pior que matar. Exatamente. Exatamente. Pior que matar. Você sabe que tem um texto lá em João, lá, na carta de João, que fala assim, ó, quem odeia seu irmão é assassino. Você sabia disso, né? Júnior, que semeia contenda entre os irmãos é o diabo. Mas tem um monte de gremlin que faz esse serviço. O próprio dia foi exatamente isso que o diabo fez no céu. Ele fez isso. É exatamente isso. Então, Júnior, nesse caso aqui específico, com esses exemplos que a gente tem aqui dados neste texto, nós vemos que há uma diferenciação de agravante de pecado, nós vemos que há uma diferenciação nos pecados, que há pecados que irritam a Deus e há pecados que o irritam demais. Exatamente. E na condenação do pecado também. E a gente já viu aqui que a condenação, ela é diferente, ok? Ok. Já podíamos fechar aqui, não é? Já. Mas aí vem Jeremias, capítulo 25, versículo 14. Vai, André. Jeremias 25:14. Esse é um texto representativo. Há vários textos na Bíblia que dizem a mesma coisa que Jeremias 25:14. A gente pegou só Jeremias 25:14 para ficar claro, porque é um texto fácil de entender e etc. Mas há vários, Salmos tem vários, no Antigo e no Novo Testamento há textos que falam exatamente a mesma coisa. O que diz, André? Diz o profeta Jeremias: porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Como é que Deus vai retribuir? Segundo as obras das suas mãos. Ah, não é tudo igual? Olha, diz o profeta Jeremias que não. Ele podia retribuir para todo mundo igual, né? Mas ele vai retribuir segundo as obras das suas mãos. Então, de acordo com aquilo que se faz, será a punição. A punição, ela vem de acordo com aquilo que foi feito. Segundo o crime, será a condenação. Segundo o pecado, será a pena. Diego, veio um insight muito grande agora na minha cabeça, cara. Vai. Esse texto está em clara oposição ao Salmo 103, verso 8 e 9, cara. Salmo 103, verso 8 e 9. Que Deus não retribui consoante as nossas iniquidades. Certo. Certo? Certo. Então eu posso afirmar o seguinte, que pro perdido, para quem não aceitou a Jesus,
Ele recebe segundo suas obras. Ele é tratado conforme o que ele fez. Exatamente. Mas quando o assunto é salvação, Cristo não trata conforme você fez. Ele te salva e pronto, acabou. Mas por que, Júnior? Quando você aceita Jesus. Mas por quê? Porque Cristo recebeu segundo as minhas obras. Opa! Recebeu mesmo. Agora mudou a figura. Nossa. Então vamos ler o Salmo 103. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, não repreende perpetuamente. Toma essa, inferno. Toma, inferno. Nem conserva para sempre a sua ira. Deus não deixa ninguém queimando para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha que texto maravilhoso. Só que o texto que você leu agora de Jeremias, ele fala o que ele fala aí? Ele fala que as pessoas serão julgadas segundo as suas obras. E o que fala em Salmo? Fala que Deus não nos trata consoante os nossos pecados. Olha que coisa. Então, eu acho que o texto de Jeremias é para aquele que não aceitou o Salvador Jesus. Mas esse era o caso do povo de Israel para quem Jeremias pregava. Jeremias é um profeta que prega sabendo que ninguém vai ouvir, para um povo que não está escutando a voz de Deus, que está dando as costas para Deus. Então a mensagem de Jeremias é para um povo perdido. Eles vão para o cativeiro. Eles erraram, eles pecaram, eles vão para o cativeiro e não tem volta mais. Jeremias só está pregando para falar. Então pro perdido, pro cara que não vai ser salvo porque não tem a graça de Cristo, esse cara vai ser julgado segundo as suas obras. É isso mesmo, olha aí. E para aquele que é julgado segundo as suas obras, na hora do julgamento, Deus faz diferença entre obras e obras, que é a tese do nosso Biblecast de hoje. Tem um texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que vai um pouco nessa linha também. Vai, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Não. Vai. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Exato. Olha aí, ó. É por isso que o salvo não vai ser julgado segundo as suas obras. Exatamente. Porque Jesus já foi condenado. Os salvos é julgado segundo as obras de Cristo, certo? Exatamente. Ele é o substituto. Isso. Ele é o substituto. Agora, Júnior, dos tantos textos que existem na Bíblia que falam que Deus retribuirá segundo as suas obras, Apocalipse 22, por exemplo, o último capítulo, no versículo 12, fala assim: eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que eu tenho a retribuir a cada um segundo as suas obras. A recompensa ali é o castigo. Então, para cada um segundo as suas obras. No caso do perdido, quais são as obras dele? Os pecados dele. No caso do salvo, quais são as obras dele? Aceitar Jesus. As obras de Cristo. Olha aí, Diego. Você viu que legal? No caso do salvo, as obras que contam são as de Cristo. Sim. Exatamente. Exatamente. Eu tô gostando desse Biblecast. Agora, pensa bem. Agora, entende o texto. Aquele que transgride um aspecto da lei é responsável por todo ele. Certo. Nesse aspecto, tanto faz como tanto fez. Só falar o texto aí, é Tiago 2,10, né? Tiago 2,10, isso. Nesse aspecto, tanto faz como tanto fez. Só ler o texto aqui na íntegra. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tô falando de culpa, é culpado. Então, nesse aspecto, tanto faz como tanto fez. Deixei de honrar pai e mãe, pegando a ideia da lei, né? Transgredir o sábado, porque, por exemplo, se você for pegar racionalmente, deixar, não guardar o sábado e matar, na nossa concepção, é totalmente diferente. Não, vou te dizer por que a confusão acontece. Tô entendendo exatamente o que você está querendo dizer. A confusão acontece, André, porque a gente mistura dois conceitos que são separados. O primeiro existe diferenciação entre um pecado e outro. Ok, existe. E o segundo você pode ser condenado por um pecado ou por 1000. Dá no mesmo. Exatamente. Dá no mesmo. Então aí as pessoas juntam os dois e dá essa confusão toda. Então se eu não tiver a Cristo, mas eu tiver um pecadinho que for e eu não tiver a Cristo, eu vou ser condenado. Exatamente. Tem um detalhe. 1000. Se você não tiver a Cristo, pode ser que você não tenha pecado nenhum. Você é condenado. Assim, ó, eu não quero misturar as coisas, mas pra acabar ficando claro, até porque em um outro Biblecast foi mencionado esse tipo de coisa também. Mas é claro para todos, eu penso que é claro, que pra nós é impossível guardar a lei. Perfeito. É claro isso? Pra mim é. Ou seja, então nós sempre vamos ser condenados. Sim, não, eu sei. Eu tô falando hipoteticamente que o cara só tenha um, né? Exatamente. Só que o que eu quero dizer sempre vai ser condenado. Tomando essa ideia de Cristo como substituto, entendeu? Então aí vai fazer de fato a diferenciação que a gente já tá colocando. Porque se eu tenho a Cristo, não importa se eu tropecei no sábado, se eu matei, se eu roubei, se eu adulterei, não é importante isso. É importante
importante que eu tenha a Cristo. E aí ele me dá condições de eu não ter a consequência daquele que não tem a Cristo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, porque você pode pegar esse texto e acabar aí criando uma teoria contra, pois aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto e tal. Então, eu tô só fazendo aquilo, não tem problema. Não, tem problema também. Não é tanto faz como tanto fez. Se você tá fazendo e não tem a Cristo, tá perdido. É, exatamente isso. E o contrário é a mesma coisa. Então, você tem a Cristo e você transgride. Aí é uma coisa meio de contrassenso, né? Se eu tenho a Cristo, Cristo me capacita a fazer aquilo, a guardar a lei. O pastor André explicou direitinho. Essa é a questão. Quando o texto bíblico fala quebrou um mandamento, quebra todos, ele está se referindo ao seguinte: se você não tem a Cristo, você não vai ser salvo. Pronto, acabou. Aí não vai fazer diferença mesmo o número dos pecados. Vai fazer diferença o tamanho deles e o número deles, o volume deles, só na hora de queimar. Opa, mas tem uma diferença. Não, mas tem. Diferença, exatamente. Sim. Não tem para a questão da salvação, mas tem para a questão da condenação. Aí que tá. Pecadinho e pecadão tem que ser bem entendidos, porque eles vão alterar a condenação. E na questão da salvação, eles dão valor à salvação. Porque se o meu pecado é grande e eu sou perdoado, então eu amo muito. Lembra do texto lá de Jesus falando em Lucas, falando com Simão? E amas mais do que os outros? Não, que ele conta a história da Maria lá e pergunta assim, quem que ama mais, né? O cara que foi mais perdoado ou o cara que foi menos perdoado? Aí ele fala, o cara que foi mais perdoado. Então, quando eu entendo o tamanho do meu pecado, eu entendo o tamanho da minha salvação, o tamanho da graça que eu tô recebendo. Lucas 7,43. Perfeito. Lucas 7,43. Então, se eu não entendo o tamanho do pecado, eu não entendo o tamanho do remédio. Da graça. Da graça, da salvação, o tamanho do sacrifício de Cristo. Não vai ter valor, vai ficar insosso, vai ficar diluído em água, né? Diluído pra gente não perceber o que é realmente, porque é tudo igual. Pequei ali, pequei aqui, é tudo a mesma coisa. Opa, pera um pouquinho. Então você tá querendo me dizer que o diabo quer colocar na nossa cabeça que de fato é tudo igual para eu não mensurar o tamanho do sacrifício de Cristo? Exatamente. Aí você não consegue entender o tamanho, você não consegue nem amar ele, porque você não sabe nem o que ele fez por você. Eu tô boquiabertado aqui. Quer dizer que Satanás quer que a gente ache que pecado é tudo igual pra gente não entender o tamanho da graça de Cristo. Exato. É muito mais profundo do que dizer que ele quer empurrar a gente pra pecar, né? É mais profundo ainda. Ele tá diluindo a graça de Cristo. Desvirtua o conceito de pecado pra desvirtuar a graça de Cristo. Exatamente. Porque como bem Paulo falou, não é? Quanto maior o pecado, maior é a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça, você pode medir a graça pelo tamanho do pecado. E se você tá colocando todos os pecados no mesmo tamanho, a graça também vai ter o mesmo tamanho. Não vai fazer tanto sentido. Você não sabe o quanto você foi perdoado realmente. E aí, Diego, leva a ideia de que Deus é injusto. Quando você olha para um assassino, entendeu? Alguém que cometeu um crime hediondo e ele pagar da mesma forma que alguém que simplesmente não foi na igreja, parece que Deus é injusto. Exatamente. Que é a ideia que a maioria das pessoas tem de Deus. Por quê? Por que parece isso? Porque a gente entende, na nossa justiça humana deturpada, a gente entende que há diferenciação nos erros. Eu já até falei isso aqui, seria muito esquizofrenia, seria muito esquisito, muito fora do sentido de tudo no universo, que Deus chegasse e punisse pra toda a eternidade um cara que falou pro filho que Papai Noel existe e um outro cara que praticou pedofilia. Não é possível que esses dois caras vão ser punidos iguais. Não é Agora, possível. Só um detalhe. Vamos pensar nesse negócio da pedofilia, porque é uma coisa assim que mexe com qualquer pessoa, né? Porque é uma coisa muito grave. Agora, aquele que cometeu pedofilia, ele vai entender melhor a graça de Cristo do que aquele que acreditava no Papai Noel? Com absoluta certeza. Se esse cara se converter, se o cara da pedofilia se converter, esse cara vai ter uma conversão muito mais nervosa, porque se ele entendeu o que... Tudo depende disso, dele entender o tamanho do problema dele, e aí ele entender o tamanho da salvação que ele foi garantida, a transformação desse cara é muito maior. Mas ele precisa entender. Se ele falar só que ele se converteu e não entender isso aqui, ele não vai conseguir realmente se converter. Então ele vai entender o seguinte: olha o tamanho do meu pecado aos nossos olhos, né? E aí ele vira e vê o tamanho da graça de Cristo, maior do que o pecado dele. Então, para a cabeça dessa pessoa, jamais vai ser tanto faz como tanto fez. Jamais.
Meu amigo, mas isso é interessante, porque assim, é um senso de entender o que é o perdão de Cristo de uma maneira surreal. É como Paulo entendia, né? Ele fala. Sim, porque a gente tá dizendo assim, Fernandinho Beiramar, você pode entender mais a graça de Cristo do que eu posso entender. Puxa vida, hein? Isso é verdade, velho. É por isso que Madalena lá Sim, muito amou Jesus, porque ela muito foi perdoada. Exatamente. Madalena era, né, era um pecadaço na cabeça de todo mundo ali, do Simão e tal. E Jesus aproveitou isso e não tirou. Olha só, a própria afirmação de Cristo dizendo assim que ela foi muito amada porque foi muito perdoada é uma afirmação que mostra que há diferenciação em pecados e pecadores. Sim. É isso mesmo. Diego, mais texto. Vamos que tá bom. Mais um texto, só para terminar, Provérbios 26, 27, Júnior. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Júnior, o texto está claramente dizendo aquela velha informação que a gente tem propaganda na nossa cultura brasileira: aqui se faz, aqui se paga. Quem abre a cova vai cair naquela cova. Certo. E a pedra vai rolar sobre aquele que está revolvendo ela, certo? O que isso nos quer dizer? Quer dizer, meu, que você recebe de volta aquilo na medida que você causou. Ok. Ok? Ok. Com isso, eu não posso concluir, não posso deixar passar a ideia de que o cara que falou pro filho que o Papai Noel existe vai receber uma condenação desproporcional a isso. Cada erro tem a sua consequência. Exata, entendeu? A sua consequência exata, medida. O que pra gente é claro isso também, como nós falamos no começo, né? Uhum. Eu tô confirmando pela Bíblia. Pra gente é claro, porque aqui se faz, aqui se paga, é uma frase que não vem da Bíblia, mas que por acaso a Bíblia corrobora. Ok, muito bem. Porque então a gente olha para as penas. Eu, por exemplo, matei, mas foi a diferença de uma questão dolosa e culposa. Cada um tem a sua pena diferente, porque a natureza da atitude foi diferente e eu tenho que ser julgado de forma diferente. Tem que ter uma consequência de forma diferente. E Deus também vê isso com a gente e nos trata dessa mesma forma. Agora, como você colocou, corroborado pela Bíblia. Colocando, Júnior, na prática isso daqui, quando eu cometo um pecado grande, qual que é o impacto disso na minha vida espiritual? Tem diferença? Tem diferença sim. Tem que ter, né? Porque se tem pro perdão, como Jesus citou, então tem que ter pra separação também. Não, é isso mesmo. Só um detalhe. Então existem duas consequências diferentes. Consequência aqui e consequência eterna. Por exemplo, o camarada tinha uma vida sexual aí complicada e tal, ou era usuário de drogas e adquiriu HIV. Ele conheceu a Cristo e se arrependeu dos pecados e tal. Então, a consequência da perdição, ele não tem mais. Ele tá salvo. Tá salvo. Mas ele continua idético. Isso. Sim. E vai continuar até morrer. E é uma consequência nervosa, né? Exatamente. Uma consequência séria. Ou seja, existe essa diferenciação dessas questões. A consequência para a eternidade e a consequência momentânea aqui, que é transitória. É que foi um ladrão na cruz. O ladrão na cruz falou, se arrependeu, se converteu. Não lembre de mim, Jesus falou, tá tudo resolvido. Ele estará comigo no paraíso, mas Vai morrer aí na cruz. Vai morrer na cruz. E morreu na cruz. É que pra Deus essa morte aqui, eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Eu acho que Deus não tá preocupado com a morte, porque ele ressuscita o povo. Exatamente, a morte pra Deus não... Ele não tá nem aí com AIDS, cara. É verdade mesmo, eu sei. Deus não tá nem aí pra essa vida aqui na Terra. É só a gente... Nem aí, cara. Morrer é melhor. Morrer melhor, é verdade. Morrer melhor. Fica salvo aí. Vai morrendo aí. Gente, e pra ficar claro, principalmente pra vocês que são adventistas que estão nos ouvindo, eu quero ler pra vocês História da Redenção, página 429, e o texto diz assim, alguns, descrevendo a cena do juízo final, diz assim, alguns são destruídos no momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações. Opa. História da Redenção, página 429. Diferença de queimadura no final, hein? Diferença de queimadura. É verdade. Então, gente, não tem o que fazer. A condenação é diferente.
a consequência espiritual é diferente. Você pode estar mais perto de Deus ou você pode estar mais longe de Deus. E a operação da salvação é diferente, segundo a sua forma de ver os pecados. Se você vê os pecados como sendo tudo a mesma coisa, você provavelmente vai estar perdendo o valor do tamanho da sua salvação que foi direcionada, dedicada a você, que está à sua disposição. Você pode acabar fazendo aquelas coisas que a gente comentou aqui, pecar com mais facilidade, se entregar mais facilmente ao pecado e acabar ignorando as verdadeiras consequências em todos os âmbitos daquele erro que você está cometendo na sua vida. Talvez nessa altura do campeonato aqui no Biblecast, você está imaginando nos seus pecados. Quantas vezes você ficou tentando, puxa vida, eu pequei isso, mas será que se eu pecar mais uma vez não tem nada a ver? Ou até ficou pensando, mas Deus não vai levar isso em conta, não vai levar. Não se preocupa com isso. Preocupe-se em entender que quanto mais você pecou, maior é a graça de Cristo para te perdoar. Você tem à sua disposição a graça do Deus eterno, de um Cristo que morreu na cruz para te salvar. Por isso não fica preocupado. Saiba sim que existe diferenciação, tanto para nós na terra como para Deus no céu, de pecados, de suas consequências. Mas não pense nas consequências do pecado, pense nas consequências da salvação. A gente não veio aqui para aumentar o tamanho do pecado, para aumentar o tamanho da sua culpa, porque o nosso objetivo, nem o de Deus, é que você sinta mais culpa. O objetivo de Deus, e também esperamos que seja o nosso objetivo aqui, é mostrar para você o tamanho da salvação, que só dá para você enxergar quando você entende o tamanho do câncer que é o pecado na nossa vida. E eu diria para você o seguinte, eu tenho uma frase de uma música do Gaither Vocal Band que eu ouvi uma vez, que ela exprime muito bem isso. I'm just a sinner saved by grace. Que quer dizer o que mesmo, Diego? Sou apenas um pecador salvo pela graça. Sou pecador, sou. Tem consequências inúmeras, mas eu sou salvo pela graça. O que me importa é isso. Para você, meu amigo, que tá ouvindo aí e acha que esse seu pecado é razão para você abandonar tudo, você tá enganado, cara. Você tá enganado porque Deus, Ele ama você e Ele pode restaurar você. Então, se você já cometeu algum erro, você não foi longe demais ainda, hein? Porque essa história de tanto faz como tanto fez não é verdadeira para a honra e glória de Deus. Sou salvo pela graça, não importa as consequências. Se você vai ter consequências porque você pecou e essas consequências não vão se apagar até Cristo voltar, não importa isso. Importa que sou pecador, sim, mas salvo pela graça de Deus. Uma graça gigantesca, muito maior do que os tamanhos dos meus pecados. Olha para a tua história, tua vida. O que ainda te prende ao que passou? Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existir? Foi uma pequena gota, o mar a consumir.
se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumir. Foi uma pequena gota, o mar a consumir. Papai tá fazendo o quê, ô João? O que o papai tá fazendo? É o Biblecast. Tá fazendo com quem? É, com ele mesmo. André, você fica à vontade, tá? Então, eu tô aqui firme. É que eu tô ao mesmo tempo lendo e vendo algumas coisas aqui. Não, beleza. Só pra não parecer que a gente tá atropelando você. Não, tranquilo. Provérbios capítulo 6, Júnior. Depois você vai querer dizer que nós não gostamos de você. Não. Divani, você tá ouvindo isso aí, né? É, a Diva já vai levantar o alto clamor. Vamos lá. Escapou, Diego entrou aqui. Peraí. Eu sei que eu não sou bem-vinda. Ai, graças a Deus. Escritório. Tô brincando no ovo que você fala. Senão ela ia soltar um... Nossa senhora. Uma Sorte rebeldia. dele, senão na próxima capinha do Biblecast é Oh, meu Deus do céu. Lá se vai essa parte do final. Ela tava no final essa parte, mas Tá, não consegue. Eu não consegue. Saiu do final. Você conta nos dedos da mão. É que a gente fica falando nos dedos da mão, né? A gente fala brincando, assim, pro povo acha que a gente fala errado mesmo, né? Mas põe uma janelinha quebrando e tá beleza. A gente... Não, mas a gente fala de... Esse é o jeito de falar, entendeu? O jeito de falar brincando. Não é que tá falando errado. Né? Mas... com aspas. Com aspas. Cara, eu acho que uma hora dessa podia fazer um Biblecast filmado, hein, cara? Já pensou, cara? Porque, cara, eu fico imaginando aqui, a hora que eu vou fazer o apelo, cara, eu me encurvo pra frente do computador e fico olhando pra tela assim, como se estivesse falando com alguém, cara. Coisa mais absurda. Ridícula, né, cara? Você faz o apelo firme. Eu faço apelo firme. Eu também faço, cara. Não é um barato, cara? Também Parece faço. que eu tô falando pra multidão aqui, entrega a vida a Jesus, meu amigo. Não tem mais jeito, não. Meu Deus, dois louquinhos. Agora, só pra entender uma coisa. Isso serve pra... Peraí que o todo ser humano. Júnior tossiu em cima de você. Tudo bem. Vai. Deixa eu tirar aqui a secreção que ele tossiu em cima de mim. Isso.